O plenário aprovou há pouco a medida provisória que cria o cartão Reforma, um novo benefício criado pelo governo federal. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Nessa votação parece que o governo federal encontrou aí alguma facilidade para aprovar a matéria. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui pela TV Câmara. Sim, a medida provisória ela foi aprovada com facilidade, principalmente o texto principal, né? É porque não tinha uma divergência sobre a iniciativa em si, sabe, Marcelo? Inclusive, a votação desse texto principal foi feita por aquela votação simbólica em que os deputados só levantam a mão e não fica registrado como votou cada parlamentar, sabe? Bom, o cartão Reforma ele foi criado por essa medida provisória em novembro do ano passado e esse benefício social ele dá a famílias de baixa renda que recebem até R$ 2.800 por mês, R$ 5.000 para que elas possam comprar material de construção para ampliar ou reformar o local onde vivem. E aí elas podem, por exemplo, pessoas que moram em barraco, que não têm condições de saúde, de segurança, acessibilidade, enfim, querem ampliar, construir mais um quarto, por exemplo, poderão participar do programa desde que estejam aí, desde que tenham sido selecionados pela prefeitura ou pelos governos estaduais. Marcelo, elas não vão precisar dar nada em troca, viu? As famílias que forem selecionadas para participar do programa não vão precisar pagar nada em troca, esse dinheiro é realmente dado a fundo perdido, elas só vão precisar providenciar o pedreiro. O que eu posso dizer para você? A medida provisória foi aprovada com tranquilidade, como a gente já disse, mas foi feita uma mudança, viu? Uma emenda feita a pedido do PT aumentou aí o mínimo que deve ser aplicado na área rural. O texto inicial do governo não previa nenhuma meta para essa área rural. O texto aprovado pela Comissão Mista de Senadores e Deputados, que analisa o texto antes de ir para o plenário, aprovou o mínimo de 10% e agora aqui o plenário da Câmara aprovou o mínimo de 20% Então, do total do que for aplicado pelo governo federal nesse programa, 20% deve ser usado aí para melhorar as moradias do campo. Olha, a principal divergência, teve uma outra divergência, e essa sim foi bastante grave, digamos assim, foi a mais polêmica, era quanto à abrangência desse programa. Vamos ouvir um pouquinho desse debate. A aprovação do projeto, ela se justifica pelos valores destinados, em torno de R$ 1 bilhão, um valor médio que a população será beneficiada em torno de R$ 5.000, esta é a projeção, e que é um projeto inicial. Todos nós defendemos aqui, e vamos defender essa bandeira, de ampliarmos os valores do cartão Reforma, de atingirmos o maior número de pessoas. É um projeto que tem um único efeito: aparecer na propaganda do governo federal. Nada além disso. É um projeto propagandístico com pouquíssima repercussão social. Ainda assim, nós não podemos negar voto, porque essas 85 mil famílias nós esperamos que utilizem bem esse recurso. Como eu disse anteriormente, as famílias aí vão precisar ter renda mensal de até R$ 2.800, que é R$ 1.000 a mais do que previa a proposta inicial do governo. Vão ter prioridade para participar do programa famílias que sejam chefiadas por mulheres que tiverem renda mais baixa ou que tiverem idosos ou pessoas com deficiência. Mais uma informação, Marcelo, elas também vão ter um ano para usar esse dinheiro, que é cerca de até R$ 5.000, nas lojas de materiais credenciadas pela Caixa Econômica. As prefeituras e os governos estaduais que vão fiscalizar aí esses programas. Marcelo, agora essa matéria vai para o Senado Federal, que precisa votar até dia 19 de abril para que ela não perca a validade, Marcelo. Certo, Dini. Os deputados da oposição já haviam anunciado que iam tentar ampliar aí esse benefício e parece que, por fim, conseguiram. Na pauta de votações dessa semana também está previsto a questão da dívida dos estados com a União. Como é que está essa questão? Ficou prevista para amanhã, viu, Marcelo? A votação acontecer aí ao longo do dia, que é a ajuda para os estados superendividados, como o Rio de Janeiro, né, que não estão conseguindo aí nem pagar a folha de salários, né, do funcionalismo. Esse projeto, ele prevê que os estados superendividados possam ficar até 6 anos sem pagar o que devem para o governo federal, só que em troca vão ter que cumprir algumas exigências, entre elas a venda de estatais, né? E esses pontos, essas contrapartidas,
medidas são os pontos mais polêmicos da medida. E, inclusive, essas privatizações, que segundo o relator da proposta, o deputado Pedro Paulo, é um ponto que o governo pode ser que ceda. Vamos ouvir o que ele falou. É bom lembrar, esse projeto foi encaminhado pelo presidente Michel Temer, mas há um tempo atrás foi encaminhado um projeto pela própria presidenta Dilma de renegociação com contrapartidas. Então, a gente tem explicado isso, o governo sinalizou claramente, porque se retirar contrapartidas, ele vetará esse projeto. Então, a gente tem que ver isso com muita atenção, porque é importante se dizer, se ocorrer um outro veto num projeto de recuperação fiscal, ele provavelmente não volta à pauta esse ano. O relator, o deputado Pedro Paulo, inclusive disse que teve um acordo entre as lideranças aí para que já fosse aberto o prazo para emendamento, ou seja, de sugestões aí dos parlamentares para a mudança desse texto que deve ser votado amanhã, Marcelo. Vale destacar que também ficou para amanhã a votação da proposta que emenda a Constituição, que muda a Constituição, permitindo aí que universidades públicas cobrem mensalidade dos alunos dos cursos de especialização e MBA, Marcelo. Perfeito. Lembrando que esse projeto de renegociação da dívida dos estados foi aprovado no fim do ano passado, esse agora é um diferente, que trata dos estados aí com a chamada superdívida, né? Exatamente. Na verdade, o do ano passado, ele era realmente uma renegociação, né? E esse deste ano é de uma parte que foi vetada pelo presidente Michel Temer, que trata de ajuda mesmo, é uma espécie de ajuda aos estados que estão super endividados, tratando aí do regime fiscal para esses estados aí, dando uma moratória aí, permitindo que eles não paguem a dívida que tem com a União durante 6 anos, né? São 3 anos prorrogáveis por mais 3, Marcelo. Perfeito. Vamos aguardar até amanhã para a gente ver o resultado da votação. Obrigado pelas informações, Dini.